Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a você que tem passado aqui, que tem assistido, tem feito seu comentário. A Sandra, a Leidiane, a Andréia, são vocês que têm passado aqui e deixado seu comentário. Então eu quero agradecer a vocês. Um beijão. Algumas eu já conheço, né, pessoalmente, outras não. Mas que você seja bem-vindo, tá? E hoje eu vou falar sobre o avô que amaldiçoou o seu neto por causa de algo que o seu filho desagradou. Isso mesmo, avô amaldiçoa o neto. E veja o que vai acontecer com esse neto. Coisa surpreendente e que você e eu precisamos saber, e está na Bíblia. Está no livro de Gênesis, no capítulo 9, a partir do versículo 18 em diante. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, e Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou a Noé ser um lavrador da terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Então ele tirou a sua roupa dentro de casa. Naquela época eles falavam muito em tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu filho, do seu pai, e fez-lhe saber ambos os seus irmãos fora. Então os outros irmãos estavam fora da tenda, e esse irmão fez saber. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e o puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados de costas, quer dizer, para trás, cobriram a nudez do seu pai e os seus rostos virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor fizera. Quer dizer, o que Cão fez com ele. Viu ele pelado, nu, foi lá fora e contou para seus irmãos. E disse Noé: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram os dias de Noé 950 anos, e morreu. Veja bem o que aconteceu nessa família. Depois de ter vencido um dilúvio, ter saído dessa catástrofe surpreendente, este Noé, um patriarca, pai de 3 filhos, ele começou a lavrar a terra. Depois de tudo aquilo, ele começou a lavrar a terra, e ele plantou uma vinha, e depois preparou lá o vinho, e ele foi se deliciar do vinho, só que ele perdeu na conta. Ele tomou muitas taças de vinho, e depois ele ficou sem noção, perdeu a noção. Por isso que nós sempre falamos sobre a bebida. Eu tive pessoas na família que bebiam e aconteciam coisas que depois eu posso gravar um vídeo para vocês
para ver como que acontece. Eu sei que muitas pessoas sabem do que acontece. Então, o cão, ele entrou na tenda, viu o pai daquele jeito, ele foi lá fora e contou para seus irmãos. E em outras traduções diz que ele fez graça, né? Ele escarneceu do seu pai. Então, seus dois irmãos, sabendo disso, eles pegaram uma capa, eles foram de costa para que eles não pudessem ver o pai naquela situação, e eles jogaram a capa, cobriram o pai daquela situação. E quando Noé, ele despertou, ele voltou a si, ele recobrou a memória, ali o que ele tinha acontecido, e ele ficou sabendo que o filho dele mais novo, o caçula, tinha entrado, tinha visto ele ali nu, pelado, dentro de casa, dentro da tenda. Então ele se irou muito, ficou muito irado. Então ele amaldiçoou o seu neto. Ao invés dele chamar a atenção do seu filho, né? Ali aplicar alguma correção, alguma coisa, o filho não, ele despejou toda a ira sobre o neto, com o nome de Canaã. E sabemos que era uma tradição, né, bem antiga, a gente sempre viu falar isso. Hoje em dia não há essa consideração mais, as coisas estão muito mudadas, mas há muitos anos atrás eu lembro que o maior abençoava o menor, o mais velho abençoava o mais novo. Então ele disse assim: maldito seja Canaã, servo dos servos. Então rebaixou bastante Canaã. Canaã não tinha nada a ver com o que o pai dele tinha feito, mas ele recebeu essa maldição de Noé. Servo seja aos seus irmãos. Ele tinha que ser servo dos servos e também servo dos seus irmãos. Então, ele deu uma maldição dobrada. Ele amaldiçoou dobrado. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem. Então, ele abençoou Sem. E seja-lhe Canaã por servo. Então ele colocou Canaã de novo para ser servo do seu irmão. E disse assim: alargue Deus a Jafé, quer dizer, dê prosperidade, dê abundância a Jafé, e habite nas tendas de Sem. E seja-lhe Canaã por servo. Então, Jafé ia ser abençoado novamente, ia habitar nas tendas de Jafé. Então ele fez uma confusão, colocando também Jafé para entrar nas tendas, nas herdades de Sem, e colocando de novo Canaã por servo. Então olha só, então outra maldição, porque Canaã tinha que ser servo dos servos, tinha que ser servo de Sem, servo de Jafé. Agora imagine como que Noé, irado, e ele já não estava tanto bêbado mais, tanto embriagado mais. E ele ali descontou tudo em cima do seu neto. E seja servo de Canaã por servo. Então é muita maldição. E esse Noé ainda viveu depois disso 350 anos. Então ele ficou ali, então, vendo, né, que isso aconteceu sobre o seu neto. Então o que nós estamos falando aqui é sobre a maldição e a bênção. Ele, então, por isso que a palavra diz: pode de uma fonte só jorrar duas águas, doce e amarga?
Quer dizer, se ela é doce, alguém pode tornar ela amarga, quer dizer, adicionando alguma coisa. Ele adicionou a ira. Ele adicionou a ira e a língua, ela proferiu essa maldição sobre o seu próprio neto. O que o neto tinha a ver? Porque aqui, a não ser que o escritor deixou de narrar se esse neto também participou daquilo ali. Não ficou claro aqui. Então a gente fica também, né, com essa ressalva. Mas ele, por causa do comportamento do seu filho mais novo, ele amaldiçoou o neto e rebaixou o neto de uma tal forma. E nós estamos vendo aí muitas coisas acontecendo hoje, né, nesse tempo presente, muitas coisas acontecendo. Pessoas que estão aí passando algumas coisas na vida que às vezes não sabem nem por que está passando. Alguém ofereceu o filho lá no ventre. Pessoas que fazem rituais, pessoas que prometem certas coisas, aí promete o filho, promete o neto, né? Promete o neto, aí aquele neto nasce, às vezes promete lá no ventre da mãe, o filho, o neto nasce e começa a passar coisas na vida que não sabe o que foi que aconteceu, mas lá já foi ou amaldiçoado ou abençoado por alguém. E esse alguém é sempre próximo, é da família, quer dizer, um patriarca, né? Um homem, né, que já, né, hoje, né, a gente está com uma certa idade, a gente acha que a gente já está idoso. Agora imagina um homem desse com 300 lá, com 500 anos lá, com quantos anos, amaldiçoando a sua geração, amaldiçoando. E aqui diz que, eu fui ver, diz que, assim, o que significa Canaã? Canaã significa terra fértil. Então, ele já amaldiçoou. Então, Canaã também foi dado como uma terra prometida dos judeus, entre o mar Morto e o mar Mediterrâneo. Foi uma história entre Javé e Abraão e sua família. Então, foi uma promessa. Agora, em segundo lugar, é um lugar prometido e ansiosamente esperado como concretização de um sonho. Então, uma pessoa que espera possuir uma terra e uma terra fértil, e ele aqui amaldiçoou, então, Canaã. Amaldiçoou Canaã, o seu neto. Como fala, né? Sararei a sua terra. Então, ele, com essa maldição, ele trouxe muitas consequências, porque ele colocou uma humilhação, impôs uma humilhação à geração de Canaã, porque Canaã era neto, mas depois ele era novinho, de certo, e ele teve família. E aí a família dele vai passar por aquele processo também de ser um servo, de ser escravo da própria família. Quantos vivem aprisionados, escravizados pela família? Que aí as pessoas dizem que eles usam até uma palavra que as pessoas são serviçais, né? Ah, a pessoa só quer me explorar. Pô, tudo que eu chego é eu que tenho que fazer. Tudo sobra para mim. Ah, tudo é eu que tenho que resolver. E às vezes as pessoas às vezes não tomam ciência, porque às vezes não lembra, porque foi falado antes dele nascer, ele era criança, não estava presente, ele não ouviu. Muitas das vezes nós passamos por coisas que nós não ouvimos, nós não vimos. E alguém lançou uma praga, lançou uma maldição sobre a pessoa.
Então, nós temos que buscar muito a presença do nosso Pai Celestial, do nosso Criador. Para quê? Para que Ele nos fortaleça, para que Ele tenha misericórdia, que Ele olhe com um olhar de compaixão, para que nós possamos vencer essas pragas e essas maldições que vêm de tios, que vêm de avós, que vêm de avós, que vêm de padrinhos, que vêm lá, de, sei lá, de pessoas, e sempre cai, e sempre isso cai quando a pessoa é uma pessoa mais velha. Porque a tradição, a cultura é que o mais velho abençoa ou amaldiçoa o mais novo. Então é interessante nós olharmos para isso, porque eram patriarcas, eram pessoas que estavam ali para dar uma continuidade em povoar a terra. Foi o que eu li aqui antes. Eles saíram de um grande dilúvio, passaram por aquela tormenta toda, e depois, quando eles chegam, eles voltam para a terra, o homem fica tão encantado com a vinha, tão encantado com aquele parreirá de uva, ele prepara aquele belo vinho, um vinho forte, um vinho sem mistura, e ele vai, toma todas, né, as taças cheias, certo? Um garrafão, sei lá quantas garrafas ele tomou. Tinha a talha, né, barril, o odre de vinho, né, tantos nomes, né? E ele vai e toma todas. Depois ele fica lá, de certo esquentou tanto sangue, né? Ele ficou tão agoniado, né, ali com aquela situação, que ele diz que toma o vinho para esquentar, esquentou tanto que ele arrancou a roupa, se sentiu tanto calor, arrancou a roupa. E aconteceu que depois da nudez dele, ele veio praticar esta maldição contra o seu neto. Então, nós estamos vendo aí muitas pessoas aí perdendo a vida, como ficamos sabendo aí em Minas. Tantas pessoas perderam a vida porque eles estavam praticando coisa errada e foram surpreendidos por uma força maior. Eles achavam que eles iam vencer e acabaram se perdendo. Então, também nós não sabemos, antes disso, o que eles passaram, se eles foram amaldiçoados, né, pela família, se eles foram amaldiçoados por alguma pessoa próxima deles. Então, essas maldições recaem sobre as pessoas. Então, nós precisamos analisar aquilo que nós passamos e ver, fazer uma análise. Se nós estamos passando, se nós fomos amaldiçoados por alguém, e também se nós também lançamos alguma maldição sobre alguém também, sobre nossos filhos, netos. Precisamos rever, precisamos analisar, voltar atrás. Quem amaldiçoa pode voltar atrás e retirar, porque assim, quando a pessoa presta uma queixa contra alguém na justiça, na delegacia, essa pessoa tem o poder de ir lá e retirar. Então, vamos analisar se praticamos alguma coisa contra a nossa família, contra nossos filhos, nossos netos. Ainda há tempo de você retirar o que você disse, de retirar, de voltar atrás e retirar a maldição que você lançou sobre um neto, um filho, alguém da sua família. Porque esse exemplo aqui, nós não vimos ele voltar atrás e retirar a maldição que ele lançou. E vamos estar orando, porque só na oração nós podemos ter o entendimento e analisar se nós estamos praticando bênção ou maldição. E fique todos com Deus, fique todos na graça, e um beijo no coração de cada um. E obrigado por vocês virem aqui e assistir aquilo que eu falo. Comente aí e fique todos com Deus.